Olá, boas-vindas a você que participa do Conversando com Ezequiel Schacht. Nessa semana, um tema muito importante que quase não está acontecendo aí entre nós. Ansiedade, depressão. Como a gente pode procurar métodos que nos ajudem a enfrentar esse problema, né? Enfrentar e resolver o problema. Esse é o mais importante. Há um mês atrás, tivemos conosco o Jandir Quevea, originalmente professor de alemão pelo Instituto Goethe, né? Esteve na Alemanha, na Rússia, esteve em tudo que é parte aí. E se especializou aí, primeiro como meu aluno, né? Foi no início das terapias, e depois, então, como terapeuta, já procurou várias formações e promoveu-se, dá para dizer assim. Bem-vindo, Jandir. Muito obrigado, Ezequiel. Como já disse, sou Jandir Quevea. Trabalho com terapias desde 2007, quando comecei os cursos. Fiz 1, fiz 2, fiz 10 e não parei mais. Hoje trabalhando principalmente com Seitai, com barras de Access, biocranial, além de PNL, Reiki e por aí vai. E o que achou do tema escolhido por nós dois aí? Olha, eu, como você disse, também tenho essa desconfiança que praticamente não há quem possa dizer estou vacinado contra essa dita ansiedade, depressão e por aí vai. O bom é que há caminhos que nos levam para fora desse beco. Literalmente um beco, né? Porque a pessoa fica sem saída, né? Existem métodos convencionais, né, pela medicina, pela alopatia, né, em que você toma remédios, só que sempre que você tomar remédios, ele não vai atacar a causa da coisa, né? E aí é que está a grande diferença entre você ficar um dependente, não deixa de ser dependente químico, né, e você conseguir resolver essa grande questão que assola a maioria das pessoas. E depois desse período que a gente viveu, nesses últimos 2 anos aí, então isso tendeu a agravar ainda mais, né, Jandir? Exatamente. E são situações que muitas vezes, ou normalmente, as pessoas não se dão conta até muitas vezes ser tarde. E isso é o mais preocupante, quando a pessoa ainda acha, não, mas tá ruim, mas tá bom, aí realmente já tá ruim demais, né? E como eu disse, há caminhos, há maneiras de se livrar disso, só que tem um detalhe, precisa fazer. E aí entra outra questão. Muitas vezes as pessoas nem sabem que a solução, de repente, está do lado dela. Mas precisa realmente ir ao encontro e fazer algo para resolver essas questões, essas amarras aí, para voltar a andar para frente, a erguer a cabeça e poder sorrir novamente. Sabe que Nostradamus, pai, isso já faz alguns séculos, né? Ele previu, e eu gosto muito de uma das profecias dele, que diz assim: no futuro vai haver uma grande doença, a cura vai estar perto, mas as pessoas vão buscar longe. Parece que adivinhou, né? Literalmente adivinhou. Literalmente. Pois é, eu gostei de conversar contigo ontem, no dia de ontem ainda, né, Jandir, quando pedi como é que tu trata, como é que tu ajuda as pessoas, né? Na verdade, a pessoa se cura, a gente não cura ninguém. Exato. Você falou do físico, né? Falou do Seitai até para ajudar nesse processo. Justamente. O Seitai, de origem japonesa, é uma técnica que o próprio nome já diz, em japonês, corpo alongado, corpo ajustado. O que nós normalmente não fazemos, logo ao levantar, fazer um exercício de alongamento. E aí a gente acaba, literalmente, encurtando
atrofiando, se encolhendo, se encapsulando praticamente. E aí o simples fato de devolver os movimentos, a elasticidade do corpo, você poder se erguer, andar, como eu falei há pouco, de cabeça erguida, de fato, encarar o mundo de frente, isso já muda muita coisa. Parece aquele peso todo que está nos nossos ombros, e aí muitas vezes nós dizemos, não, eu sou forte, eu aguento mais. E vai carregando, vai jogando sobre os ombros. Dali a pouco pode realmente quebrar. Livrando-se disso, a pessoa parece assim que abriu a janela e ela consegue ver o mundo com outros olhos, consegue ver as cores novamente. Soluções, né? O interessante, se no Reiki a gente fala de corpo físico, etérico, mental e espiritual, não importa qual é a janela que você abra. Se é física, né? Por exemplo, você fazendo uma massagem Seitai, né? Automaticamente a pessoa muda a postura e com isso muda a mente. Você lembra, Jandir, na programação neurolinguística, quando a gente diz assim que quando há uma maior circulação de sangue no tronco cerebral, depressão. Quando você consegue jogar para o occipital, né? Jogar os olhos para cima, quando você joga os olhos para cima, olha para cima, automaticamente muda o fluxo sanguíneo em maior quantidade para o occipital, que é a área da visão, e você consegue modificar. Então, ó, de novo, é físico. Exato. E ao mesmo tempo mental. Olha os 4 corpos aí, né? Sim. Jandiro, quando eu entrei, nunca achei que pastor e terapeuta pudesse entrar num processo desses, né? E eu comentei no Facebook, se não me engano, que eu tinha passado por um processo. O pessoal leu 2 frases primeiras, não leu as 10 seguintes, e nesse processo que eles estavam em ansiedade, um bispo de uma igreja disse, isso é falta de Deus. Pá. Sou eu. Não digo que não tenha também essa questão, né? Que a gente está numa crise de fé também, que possa entrar num processo de ansiedade e depressão. Mas tu jogar isso para a pessoa é mais culpa, né? E vai fazer com que a pessoa se encurve de novo, entra. Sim. Tentar. É fácil dar receitas, agora fazer, como você há pouco falou, a pessoa realmente precisa fazer por ela. A gente pode ser o instrumento. Agora, a busca vem, em primeiro lugar, realmente da pessoa. E ali, outra coisa que eu estava pensando há pouco ainda. Hoje se fala menos, mas épocas atrás, quando alguém andava cabisbaixo, tinha uma palavra, uma expressão para descrever essa pessoa. Ela está enfesada. Que é uma pessoa enfesada? Cheia de fezes. Literalmente. Como se livrar desse peso também? Mais uma vez, entra estar com o corpo em dia, com a mente alinhada e cuidar de detalhes que muitas vezes a gente não se dá conta. Que água nós estamos bebendo? Qual é a nossa alimentação? Não só espiritual, mas também, literalmente, o que nós colocamos no nosso prato. Pode complementar com uma coisa bem especial, que é refrigerante, né? Ah, sim. Toxina pura. Aí, se nós começarmos a colocar nomes, aí vai longe. Agora, o tal do refrigerante, comidas rápidas, práticas, aí tem muita coisa que foge ao natural, digamos assim. E muitas vezes a gente entra nessa roda, nesse trilho, e parece que é o que existe, é o que é certo, e ficamos cada vez mais travados, mais enfesados, e vamos buscando culpados.
e solução, muitas vezes, o que está na caixinha e a gente sabe que ali pode não resolver. Então, mais uma vez, abrir os olhos e olhar o que está à nossa volta. Tem muita coisa boa. Uma questão de alimentação, né? Muitas vezes o intestino preso, né? A pessoa enfesada, já é uma das causas, assim, para muitas doenças, né? Também para a questão mental da pessoa, do que ela vai pensar. Isso dá uma diferença boa, né? Bom, falamos aí de alongamentos, né? De massagem, de alimentação, do pensamento, de postura corporal, quer dizer, coisas muito simples que literalmente dá uma luz, né? Dá uma luz para a pessoa. Palavras. Que palavras nós usamos? Expressas ou pensadas? Tem esse detalhe também, né? Pensando em PNL, né, Jandir, depressão é uma nominalização de um verbo. Sim. Qual o verbo que está atrás de depressão? E aí você simplesmente, quando vem alguém nesse estado, você pergunta para ela, né, o que te oprime? Porque alguma coisa está oprimindo. Sim. Quem te oprime? Duas perguntas muito fáceis, né? De que, de repente, a pessoa se dá conta de que tem algum objeto mental causador, né? Que a pessoa não consegue se livrar. Mas quando você faz simplesmente perguntas... no próximo bloco nós vamos falar bastante sobre isso também, né? Mas quando a pessoa se dá conta de que tem alguma coisa que está literalmente oprimindo, e que não é depressão, que é uma coisa muito grande, um nome, né, nominalização, mas que tem um verbo e tem uma causa, e a pessoa começa a perceber isso, né, muda tudo, né? O simples fato de se dar conta já eu sempre digo assim, pelo menos meio caminho andado para sair desse beco, né? Sim. A gente pode falar daqui a pouco sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, Reiki, né? A gente já falou Barras. aí novamente, né? Então tem várias coisas que podem ajudar. Mas falando sobre PNL, sobre programação neurolinguística, né, Jandir? Quando a gente brinca com as pessoas, eu nas palestras eu gosto de brincar com as pessoas, mando elas levantar os olhos e puxar a boca como se estivesse sorrindo, né? E olhando para cima e puxando a boca num sorriso, eu digo para a pessoa pensar no pior problema dela. E as pessoas literalmente começam a gargalhar, né? Eu disse, vocês não estão pensando no pior problema? Você não está pensando na causa que está oprimindo você, que está deprimindo você, que está pressionando você? Porque o sangue aumentou a quantidade no hospital e saiu do tronco cerebral, simplesmente com o movimento dos olhos. E a pessoa literalmente sai do buraco. Agora, para quem está no processo, é muito difícil conseguir fazer isso, né? Ainda mais sozinho, né? Precisa ter uma enorme força de vontade, né? Mesmo que esteja tomando os seus remedinhos aí para sair do buraco, precisa se ajudar, precisa dar o primeiro passo, precisa buscar ajuda, precisa buscar alguém que tenha algum outro conhecimento, né, que possa ajudar. Mas no próximo bloco, né, Jandir, nós vamos voltar a esse assunto, talvez seja de muita importância e talvez possa ajudar alguém a se ajudar. Fica com a gente aí no próximo bloco.